paz do Senhor, meus queridos. Gente, hoje eu venho trazer para vocês mais um testemunho e hoje eu venho contar, junto com meu marido, um testemunho que aconteceu com nós dois há esses dias atrás e eu achei muito importante para passar uma mensagem espiritual para vocês. Tudo começou no começo da semana passada ou retrasada, não me lembro, que a gente começou tendo alguns sonhos que foram muito impactantes pra gente. E começou com um sonho que o meu marido teve e agora ele vai começar a contar. O primeiro sonho foi com a minha irmã. Eu tava lá no Brasil, tava no quintal da minha avó. A minha irmã, no sonho, ela apresentava-se endemoniada. Ela estava ajoelhada no chão e tava com ar de... Pronto, que tava com espírito. E nisso ela começou a ranger, ficar a olhar pra mim com aquela mesma. Aí eu comecei a clamar. Eu falei assim, mas em nome de Jesus. Pedindo pra sair o espírito, em nome de Jesus. Sair em nome de Jesus. Aí até que depois ela começou a rir. Começou a rir. E olhando pra mim falou bem assim, você acha que eu saio sem santificação? Sem oração? Sem jejum? Eu não saio desse jeito, não. Desse jeito você pode falar quantas vezes eu quiser, eu não saio. Aí eu falei assim, você vai sair sim. Aí no sonho disse que eu falei bem assim, eu vou me santificar, vou buscar mais, quero ver se você não vai sair. Aí depois no meu sonho passou um bocado mais pra frente, já estava santificado, né? Aí eu comecei a orar. Eu falei, em nome de Jesus, sai. Aí ele saiu. Ela foi liberta e voltou ao normal. Ela falou assim, então, mano, o que se passou? Aí eu acordei. E nesse dia, quando ele acordou e contou pra mim esse sonho, eu achei muito importante. Aliás, ele começou com a ideia, né, amor, de a gente se santificar. Isso nem era uma ideia, isso é uma obrigação de todo cristão. Mas às vezes a gente vai passando por coisas assim no dia a dia que vai esfriando a gente, que vai deixando a gente meio no comodismo. Então a gente já estava meio que nisso, no comodismo. Todo dia a gente lê a Bíblia, mas isso é uma coisa habitual, não é uma coisa que seja santificação. E a santificação vem da onde? Vem da oração, do jejum, Da busca. da busca a Deus, né? Intensa. E a gente já fazia muito tempo que a gente não fazia jejum, orava, então a gente começou a orar. E nesse mesmo dia, uma menina do Brasil, uma menina do YouTube, me mandou uma mensagem perguntando se eu queria jejuar com ela. Eu disse que sim, falei, nossa, isso é uma resposta de oração, porque o meu marido teve um sonho hoje, contei esse sonho para ela e falei para ela, olha, a gente precisa mesmo fazer isso. Falei para ela, olha, vamos jejuar toda manhã durante quase uma semana, foi uns 4 dias, não foi uma semana direitinho, mas foi uns 4 dias. Então falei com ela. E ela disse, vamos, que isso é mesmo de Deus. Então a gente orou, jejuou durante esses 4 dias. E então, quando findou esses 4 dias, no mesmo dia, eu e meu marido tivemos um sonho que foi assim muito impactante. Ele teve um sonho e eu tive outro, mas tudo na mesma área. E ele vai contar para vocês agora o sonho dele e depois eu conto o meu. Pois, esse sonho eu tive logo na madrugada, né? Foi antes de eu ir pro trabalho. Foi antes de levantar às 4 da manhã, foi meia hora antes. Foi mais ou menos assim, nesse sonho eu tava numa casa. Essa casa era uma casa, pronto, não sei se eu tava no Brasil, mas tava numa casa. Essa casa tava um bocado meio um escuro avermelhado. Dava pra enxergar. Então, nisso apareceu uma mulher. Ela tinha um vestido um bocado longo, branca, e no sonho ela vinha com um saco, 2 sacos de sal, amarelo e vermelho. Então essa mulher, ela pediu pra mim poder ajudar ela. Ah, me ajuda aqui. Aí eu falei assim, ah, tá bem. Aí nisso ela começou a pegar, eu tava com o saco na mão, pegar o sal e fazer um círculo. Eu comecei a ficar observando. Depois fez uma estrela nesse círculo. E depois nisso ela ficou no meio do círculo. Eu tava fora, eu só observava. Quando eu olhei, vi que era aquele círculo, satanismo, né? Aquele círculo, é um círculo e uma estrela. E nisso a mulher começou a rodar dentro daquele círculo. Ficou endemoniada, começou a rodar. Mudou a cara completamente, a feição dela. Igual todos nós conhecemos quando uma pessoa fica endemoniada, né? Então, ela rodava e se deitou
tipo, ficou meio sentado no chão e começou a se rodar, se contorcer para trás. Quando eu vi aquilo, eu falei, comecei a clamar. Falei, em nome de Jesus, sai! Aí nisso eu falei, em nome de Jesus, Senhor Jesus, manda o anjo Gabriel e manda prender ela no chão com a espada. E nisso, na mesma hora eu não via, mas deu para observar que o anjo colocava a mesma espada no peito dela e eu vi ela indo para trás assim, desse jeito, no chão e ficou presa no chão. Ela tentava vir para cima de mim e não conseguia. Aí depois, quando eu vi aquilo, eu falei assim, em nome de Jesus, sai. Quando eu falei, ela ficou liberta. Ela ficou normal. Aí eu acordei. Um pouquinho depois, no mesmo dia, eu tive um sonho também em relação a demônios. Eu não costumo sonhar isso, não é normal, não é habitual. Nem ele também não costuma sonhar, a gente é mais ou menos tranquilo nessa área. Mas de vez em quando a gente vê coisas e de vez em quando a gente sonha coisas. E esse sonho foi um sonho muito diferente, porque eu acordei, tipo, no sonho, parecia que eu tava acordada. Eu ia para uma festa, tipo uma reunião de um almoço que alguém me convidou para mim ir. E eu pegava o carro, dirigia até lá, levava a minha mãe, o marido de uma amiga nossa, e levava o marido da minha mãe, não lembro direito, e algumas pessoas junto com a gente. E nesse sonho, a gente chegava lá dentro dessa festa, era um almoço de família, só que nesse almoço tinha dois artistas famosos. E esses dois artistas estavam cantando lá, eram cantores. E eles cantavam lá e de repente eu vi uma menina diferente. E eu pensei que aquela menina estava muito diferente. Falei, eu vou chamar ela pro quarto. E eu chamei ela pro quarto. Falei, vem aqui no quarto. E eu comecei a orar por ela. Falei, eu vou orar por ela porque eu tenho certeza que ela não tá bem. E quando eu comecei a orar por ela, de repente ela manifestou dentro do quarto. E o quarto era um quarto escuro. E ela manifestou naquele quarto e ela começou a gritar igual doida. Começou a gritar muito mesmo. E ela pegava e saía correndo nas paredes do quarto. E o quarto escuro, era um sonho muito real. E eu orando, repreendendo, e orando. Era uma batalha muito forte, tão forte que eu fiquei cansada. O meu corpo ficou muito cansado, muito abatido, muito cansado mesmo. Então, eu tava bem espiritualmente, mas eu não queria mais ficar naquele lugar. O ambiente estava muito ruim. Falei, eu não vou querer mais expulsar esse demônio. Eu vou sair desse quarto porque eu já tô ficando muito cansada. E eu tava mesmo muito cansada. Eu saí daquele quarto e deixei ela lá no escuro, rodando entre as paredes. Ela subia nas paredes, mas eu não conseguia ver ela. Eu só ouvia os gritos e risos que ela dava. Mas eu tava bem espiritual. Só que eu não quis, eu tava muito cansada. E eu saí daquele quarto, fechei a porta. E quando eu me deparei com a minha mãe, ela tinha ido na onda do povo que estava dançando lá e perto daqueles artistas famosos. Ela tinha deslumbrado com aqueles artistas famosos. E eu peguei e segurei na mão da minha mãe e falei, vamos sair daqui? E ela pegou na minha mão e saiu, normal. E a gente foi para dentro do carro. E quando eu fui entrar dentro do carro, eu vi um tanto de bíblias assim no chão, inclusive a minha e a do meu marido. Eu ficava tão triste com aquilo, mas ao mesmo tempo eu não sei por que eu não pegava aquela Bíblia. E eu fui embora, fui tentar ir embora, foi muito difícil sair de lá. E aquele sonho me mostrou o tanto que a gente tem que santificar mais. Por mais que a gente esteja bem na presença de Deus, não basta só o bem, tem que ser cada vez mais. Porque eu ficava Buscar mais. porque eu ficava muito cansada naquele sonho, eu ficava muito cansada porque é difícil, a gente lidar com o mundo espiritual não é fácil. As pessoas pensam bem assim que todas as pessoas que expulsam demônios são a bênção e nunca caem, nunca erram, nunca peca e nunca fica fraca. Mas não, as pessoas que expulsam demônios, que veem o mundo espiritual, a gente fica muito fraco, porque às vezes o inimigo ele luta contra a gente. Mas a gente tem que estar sempre vigiando e orando, buscando o tempo inteiro. Você orar por uma pessoa não vai fazer você ficar mais fraco,
Pelo contrário, vai te fortalecer, porque quando você tá de joelhos no chão, você não tá ficando fraco, você tá se fortalecendo. Agora, se você parar de orar pensando que vai ficar fraco se você orar por outra pessoa, você vai estar errando e você vai estar ficando cada vez mais fraco. E o mundo espiritual é muito sério, gente. Esse sonho a gente teve, esses dois sonhos a gente teve no mesmo dia, e quando ele contou esse sonho pra mim, eu fiquei muito impressionada porque eu tinha sonhado com a mesma coisa. Quando a gente conversou mais de manhã, que ele foi falar, nossa, eu também sonhei com demônio, né? Ele já tinha me contado, mas eu não tava muito percebendo. Depois, quando eu tive o meu, eu não lembrei do dele, mas depois quando a gente foi conversar de manhã, mais tarde da manhã, eu peguei e percebi que a gente tinha tido um sonho parecido. Então eu fui e falei, nossa, Deus, ele quer usar tanto a gente quanto a vocês também. Deus, ele quer mostrar, né? Isso é tipo como se fosse alertando pra gente de o quê? Que a gente tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar, buscar mais a presença de Deus, buscar mais estar com Deus, buscar mais ter intimidade com Deus, né? Porque se a gente não tem intimidade com Deus, não busca, não ora, né? Não busca aprender a palavra dele, você não vai ter autoridade. Porque você vai ser como aqueles rapazes que foi expulsar o homem que estava endemoniado, Que foi expulsar que os foi demônios expulsar o daquele demônio homem. daquele homem. O demônio, o que ele fez? Riram da cara dele. Só que Só que eles não fala seguiam Jesus, né? o Deus de Paulo. E depois eles tentam no nome de Jesus, ele fala, o demônio fala pra eles, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem que é vocês? A gente tem que ser conhecido no mundo espiritual. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejuma, quanto mais a gente busca a Deus, a gente é conhecido no mundo espiritual. Porque quando a gente tem a presença de Deus e a gente tem o amor de Deus na nossa vida, porque quando Deus olha pra gente jejuando, buscando a Ele, cada vez Deus mais se agrada da gente. E quanto mais Deus se agrada da gente, mais o inimigo teme, mais o inimigo respeita. E mesmo que ele vim contra você, ele não vai conseguir. Não é com só pessoas selecionadas que pode acontecer de um demônio manifestar, não. É com pessoas, qualquer pessoa que tenha cargo na igreja ou que esteja frequentando a igreja. Se o inimigo manifestar, o que você vai fazer? Porque não é só pessoas que têm dons que passam por essa situação. E se Deus colocar um dia essa situação na sua frente? Você vai ter buscado, você vai ter orado, você vai ter jejuado, você vai poder expulsar esse demônio com a autoridade e com a fé em Jesus? Pensa nisso, porque isso é uma coisa muito séria e não é uma coisa de brincar. O mundo espiritual, ele veio antes do nosso mundo, então ele é mais real do que esse mundo. A gente tem que ficar sempre atento e é por isso que eu sempre faço esses vídeos para mostrar para vocês que a gente tem que buscar a Deus, que a gente tem que sempre estar na presença de Deus, sempre coberto pela oração, pelo jejum, porque senão acontecem coisas ruins na nossa vida. E é isso, amor. Quer acrescentar mais alguma coisa? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui. Compartilha com mais pessoas para também assistirem esse vídeo, também serem edificados, porque a gente está aqui como cartas vivas, né, amor? E que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E é isso, né, amor? Fique na paz, pessoal. Deus abençoe vossas vidas aí. Tudo de bom para você e sua família. Grande abraço. Até o próximo vídeo.